Oxe, já começou? Chega aí vocês também. Não tô entendendo. Esse oxe é meu. Mas hoje o programa é meu. E daí? Eu sou convidada, sou agredida, ainda sou assaltada. Tô me sentindo na Revolução Industrial? Essa vida miserável? Engraçado, você pegou um ponto importante, porque hoje nossa aula é sobre o quê? Revolução Industrial. Estão preparados? Roda a vinheta, bebê. I dreamed that love would never die. I dreamed that God... Início de conversa, vocês têm que saber que a primeira Revolução Industrial foi marcada pelo pioneirismo inglês. Vocês sabem o que é revolução? Revolução são períodos de mudança. Acontece tanto no cenário político como no cenário industrial, como essa que a gente vai estudar hoje. Tudo isso aí que você está vendo na sua casa, aqui no YouTube e no nosso cenário pudesse existir. A grande primeira revolução no modo industrial foi o próprio surgimento da indústria. Esse foi o primeiro marco. Isso aconteceu no meados do século XVIII, mais ou menos em 1789. E a Inglaterra, ela foi a pioneira. Tinha a França, que era uma grande potência. Elas tinham mão de obra, elas tinham capital. Só que tem um probleminha nisso, porque a Inglaterra tinha estabilidade política, já a França não. Engraçado que no mesmo ano da Revolução Industrial, estava ocorrendo a Revolução Francesa. Vale lembrar que a galera já fazia seus trabalhos, só que era tudo de forma artesanal. Depois veio a manufatura. Eles continuavam trabalhando ainda de forma manual, só que com mais pessoas envolvidas no trabalho. O artesanal era simplesmente uma pessoa fazendo o trabalho e talvez tinha um assistente, e já na manufatura não, tinha muito mais pessoas envolvidas no trabalho, só que ainda era tudo manual. Após veio a maquinofatura. Não era uma revolução, mas era uma evolução. Mas voltando ao assunto, a Inglaterra, por ser uma grande pioneira, acabou tendo um poder de uma potência, e isso deu a ela uma grande vantagem entre as outras. O primeiro símbolo da Revolução Industrial foi o tecido. A primeira indústria que eles criaram foi o têxtil. Eles precisavam de algo muito fácil, porque não tinha toda essa tecnologia, né, bebê? Então, algo bem fácil para eles fazer foi a indústria têxtil. E eles usaram como fonte de energia o carvão. As indústrias na época estavam localizadas onde tinha as matérias-primas, ou seja, onde tinha maior concentração de carvão estavam as indústrias, que na época era na Inglaterra. Então, ela tinha matéria-prima, ela plantou a indústria têxtil e ela tinha mercado ainda para poder comprar esse produto. Então, quando a gente estuda a primeira Revolução Industrial, a gente não pode esquecer do pioneirismo inglês, que foi uma grande marca, sem contar com o uso do carvão e do têxtil. Você está achando mesmo que a Inglaterra só foi os Beatles e o One Direction de bom? Não mesmo. Agora que você já sabe a fonte de energia e também o símbolo, que tal a gente pular para a mão de obra? Antes não tinha muito emprego na cidade, então eles iam para o campo. Agora, com uma indústria na cidade, todos os camponeses migravam do campo para a cidade. E muitas vezes que eles saíam do campo para ir para a cidade, eles conseguiam emprego. Só que a relação entre indústria e mão de obra não era muito boa. E você já sabe qual é o lado mais fraco, né? Obviamente que é o trabalhador que sofria. Era 12 a 18 horas de trabalho, sem nenhum tipo de eletricidade, porque a eletricidade só foi inventada na segunda revolução. E chegava uma hora que não tinha mais luz e o trabalho era incessante, não podia parar. Agora você imagina aí, 18 horas de trabalho, sem muita luz e eles fazendo o mesmo movimento repetidas e repetidas vezes. E sem contar que a primeira revolução não contou com nenhum tipo de lei trabalhista, ou seja, INSS, seguro-desemprego, nem pensar. A relação entre indústria e mão de obra não era muito boa quando eles perdiam alguma parte assim, você sabia qual é? Não, qual? Muito obrigada pelo seu emprego, mas tem uma galera lá fora esperando por esse trabalho, então você tem que ser demitido. Moça, e agora? Como é que vai fazer? Bom, então, eles não tinham o que fazer, era simplesmente isso. É que eles sofriam horrores, eles pediam parte do corpo e mesmo assim, eles simplesmente eram despedidos. Você sabe por quê, Ale? Simplesmente porque quando eles mandavam embora, tinha uma fila enorme de outras pessoas querendo o emprego dele. Sim, Ale. E é daí que vem a palavra proletariado. Vem de prole mesmo. Sem falar que eles nem ganhavam tudo isso. E o pior de tudo, você viu uma mulher trabalhando na primeira revolução. Não que a gente não queira a mulher trabalhando, tá? A gente é girl power. Mas... naquela época era muito difícil a mulher trabalhar. Porque se o homem tinha um salário de R$200, a mulher tinha um salário de R$50 para fazer tipo o mesmo serviço. Sem contar quem entrava no bolo, as crianças. Tem livros que relatam que as mãozinhas pequenas dela trabalhavam mais rápido e era muito mais eficiente. Sim, tem até uma foto de um fotógrafo que ele tirou para fazer um protesto porque via crianças trabalhando em indústrias. E a nossa primeira indicação de filme não podia ser diferente depois de a gente falar tanto da mão de obra, né?
Então é Os Miseráveis, onde a nossa protagonista Fantine, ela trabalha em uma indústria têxtil, só que após descobrirem que ela tem uma filha, ela é despedida e ela começa a se vender. Sem contar que o título do filme é muito literal ao que estava acontecendo na Revolução, que realmente eram tempos de miséria mesmo. Muita gente sem nada, passando fome, perdendo seus dedos, entre outras coisas que tava rolando. Então é isso, galera. A aula termina por aqui. Tchauzinho. Tu tá doida? Não. Essa é só a primeira revolução, a gente vai pra segunda agora, que tal? Se vocês querem, vamos lá. Então bora começar. A segunda revolução industrial, ela não tem uma data e nem um ano definido. Ela simplesmente começou no meados do século XIX. Só que dessa vez, não é mais a Inglaterra e a França que estão na frente. Sim, dessa vez ficou um pouco diferente. Agora a gente tem os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão como grandes potências. Que mudança, hein? Com certeza. A Alemanha ela não foi nem cogitada como uma potência na primeira revolução industrial e agora ela tá lindíssima na segunda revolução. Bem grande potência mesmo. Todo dia o 7 é um diferente. Sem contar o Japão, que foi uma grande surpresa para todo mundo. Imagina só a surpresa dos europeus quando viram o Japão lá como uma grande potência. Ou né, pro mundo que era eurocêntrico. O Japão realmente surpreendeu, só que os Estados Unidos não ficou de fora dessa. Verdade, né? O aprendiz virou mestre. Os Estados Unidos foi a primeira colônia que se tornou potência. Só que nesse momento o que está dominando foi o setor automobilístico e o setor siderúrgico. A siderurgia transforma metais em aço, e aço a gente não encontra na natureza. Então, quem tem aço é potência. Aí tu junta a combustão interna, mas o petróleo, junto com a eletricidade ainda. E a segunda revolução se torna os gigantes de aço. Igual o filme? Não, né? São simplesmente os tanques, os mísseis, os submarinos, tudo isso junto. Pois é, a primeira guerra foi desse tamanho e a segunda guerra foi uma verdadeira explosão. Que nem os filmes do Michael Bay, só tiro, porrada e bomba. Mas agora a gente tem que falar da mão de obra também, né? Que continua sendo barata, obviamente. Só que agora ela é de forma especializada, ou seja, você tem que saber o que você está fazendo. Agora que entra a nossa segunda indicação de filme, que é Tempos Modernos, com Charlie Chaplin. Ele é um cara que trabalha numa indústria e ele fica fazendo o mesmo movimento por horas e horas e horas e horas e horas e horas e muitas horas. Só que ele é despedido, porque não precisa mais de uma pessoa só fazendo o mesmo movimento. Eles precisam de pessoas especializadas. Deixa eu fazer um contexto que a gente consiga entender. É simplesmente assim. Você não vai só ligar e desligar o interruptor. Agora você tem que ligar e desligar o interruptor. E se a lâmpada quebrar, você tem que consertar essa lâmpada também. É mais ou menos isso. Sem falar que agora na segunda revolução a gente tem um modelo produtivo que é o Fordismo. Só que essa aula não é pra hoje. Então, sem spoiler, então é isso. Acabou? Sim, na próxima aula a gente vai falar muito mais sobre o Fordismo, terceira revolução e talvez a gente fale sobre a quarta revolução industrial. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu Calma, like. calma. A gente tem que indicar os filmes. É mesmo? Vamos lá. Os Miseráveis, que a gente já falou por aqui. Tem Os Modernos, de Charlie Chaplin. As Loucas Aventuras de Jamie West, estrelado pelo nosso queridíssimo Will Smith. O filme, na verdade, é baseado em uma série. E parece que ele não consegue captar bem a essência da série. Aí ele não foi muito bem amado pela crítica. Só que eu particularmente gosto muito do filme. E ele mostra bastante traços da Revolução Industrial. Por seus aparatos tecnológicos e tudo que ele vai fazendo no decorrer do filme. E também temos o Germinal. O filme, ele se passa na França também e ele vai tratar logo mais do que a gente vai falar na terceira e na quarta revolução, que são das leis trabalhistas e tudo isso que tá por aí. Mas é um bom filme para vocês assistirem. Enfim, terminamos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida, sugestões de vídeo que a gente pode fazer. Segue a gente também no Instagram, o Cine Estudo vai estar sempre lá postando as dicas e tudo. E também compartilha para todos os seus amigos, inimigos, crush, papagaio e por aí Mostra vai. pra sua mãe, pro seu pai, manda no grupo de família do WhatsApp, manda pra todo mundo. Compartilha para todo mundo isso aí. Fiquem ligados nos próximos vídeos e Tchau!